Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E nesse vídeo, meus irmãos, eu quero tocar em um assunto que é polêmico, delicado, porém muito necessário. Vocês conhecem Guilherme de Pádua? Ele ficou nacionalmente conhecido por ter assassinado brutalmente Daniela Pérez em 1992, com a ajuda de sua ex-esposa Paula Nogueira. E ele foi condenado, meus irmãos, a 11 anos de prisão, porém ele cumpriu apenas 1/3 da pena. E nesse vídeo eu quero trazer alguns questionamentos. O que a Bíblia fala sobre pena capital? E o segundo ponto, Deus perdoa crimes brutais como esse? E o último, ele pode ser pastor de uma igreja? E nesse estudo eu quero esclarecer à luz da palavra de Deus como nós devemos tratar desse assunto que é muito delicado. Eu gostaria de ir primeiramente ao primeiro texto bíblico do nosso estudo. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. E qual era a pena instituída por Deus quando alguém tirasse a vida de outra pessoa? Era a pena de morte. A pena é tão dura porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esta punição no texto de Gênesis foi estabelecida muito antes da lei de Moisés ser estabelecida por Deus, não com o fim de gratificar o sentimento de vingança, mas para satisfazer a justiça e preservar a sociedade de homens violentos. E o castigo no caso de homicídio era algo obrigatório que deveria ser aplicado contra o infrator da lei. Quando nós matamos alguém, não estamos pecando somente contra o nosso próximo, mas sim pecando contra o próprio Deus. E para muitos aplicar a pena capital contra Guilherme de Pádua, entre outros homens e mulheres que cometeram barbaridades, seria regredir aos tempos primitivos, que para muitos Israel era um sinal de retrocesso da humanidade. Porém, não é isso que as Escrituras ensinam. E outro exemplo que eu gostaria de trazer nesse estudo é o caso muito famoso de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que cometeu aquele terrível pecado de adultério e também matou o esposo de Batseba, Urias. Nós encontramos no livro de Samuel. E Deus enviou o profeta Natã para repreender Davi do seu pecado. Que coragem, meus irmãos! Imagina repreender o rei de Israel. Natã só poderia ter essa coragem, pois Deus estava com ele nesse momento como profeta. E o que as Escrituras dizem a respeito desse ocorrido? Vamos ao texto bíblico. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir seu castigo, tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. E nesse texto nós vemos que Davi reconheceu seu pecado e Deus o perdoou. Porém, qual foi as consequências do pecado de Davi? A espada jamais se apartou da casa dele. Nós vemos que Absalão, filho de Davi, mata Aminon. Nós vemos Joabe que mata Absalão. Salomão ordena a morte de Adonias e Joabe. O que Davi fez em segredo, eu farei acontecer abertamente, assim diz o Senhor, diante de todo Israel. Primeiro, meus irmãos, aquilo que ele fez oculto, Deus expôs o seu pecado para todo Israel. Que vergonha, meus irmãos! Imagina ter uma barbaridade dessa sendo exposta a toda uma nação. E o filho de Davi, que foi concebido na relação sexual ilícita, ele foi morto. E o texto bíblico fala que o Senhor que feriu o filho de Davi
Deus é o autor da vida, Ele dá e Ele tira. E foi as mãos de Deus que pesaram sobre a criança, onde Ele mesmo recolheu para os seus braços. E se você não acredita que Deus faz isso, eu te provo em outros textos nas Escrituras de passagens semelhantes a essa. Veja comigo. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas? Então o povo se inclinou e adorou. Se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. E no Novo Testamento nós vemos Deus também trazendo juízo sobre Herodes. Vamos ao texto bíblico. E o povo clamava, é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. E esses são alguns exemplos das Escrituras, onde Deus demonstra sua ira, ferindo as pessoas através de pragas, doenças, guerras. E eu encontrei mais de 50 exemplos onde a Escritura se refere assim. O Senhor feriu em todas as Escrituras, comprovando que foi o próprio Deus que tirou a criança das mãos de Davi. E tendo dito isso, meus irmãos, imagina ter o próprio filho perseguindo você e tentando pegar o seu trono. Imagina seus filhos tendo relações sexuais entre eles. A vergonha de Davi foi muito terrível. Ele não morreu. E o perdão de Deus nem sempre remove as consequências do pecado nessa vida, mas somente lá na vida futura. E embora, segundo a lei, os pecados de Davi exigissem a sua morte, o Senhor graciosamente o liberou da pena, da morte exigida. Isso, meus irmãos, foi a graça de Deus que foi efetuada exclusivamente para Davi nesse caso. Veja, exclusivamente para Davi, pois como vimos, a espada e pecados não se apartou da casa de Davi. Davi sofreu muito, e é muito complicado quando as pessoas apelam para o caso de Davi, afirmando que Deus perdoou Davi e ele pode perdoar Guilherme de Pádua. E realmente, meus irmãos, Deus perdoa, mas e as consequências do pecado? As consequências do pecado de Davi nós não queremos, não é verdade? Queremos só a graça do Deus de Davi, mas nós não queremos as consequências do pecado que o Deus de Davi traz para nós, não é verdade? Então, pense bem antes de usar Davi para apelar para a graça de Deus. Mas a pergunta que fica, o que Jesus e seus apóstolos pensavam a respeito desse assunto de pena capital? No primeiro século da igreja, por exemplo, onde Jesus Cristo ele estava inserido, a pena capital era praticada pelo Império Romano. E é interessante observarmos que Jesus jamais condena Roma de exercer o poder da espada para impunir o infrator. Veja comigo, por exemplo, o que o nosso Senhor Jesus disse para Pedro antes dele ser entregue às cortes judaicas para ser condenado. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. E nessa passagem muito famosa, onde o apóstolo Pedro ele pega sua espada e corta a orelha lá do soldado romano, está claro que Jesus reconhece a existência da pena capital aplicada pelos romanos e em vez de condená-la, Jesus confirma essa lei. Porém, e o apóstolo Paulo que consentiu na morte de Estevão, Paulo assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e jogando elas na prisão. Paulo odiava a igreja e considerava os cristãos como uma seita que deveria ser exterminada. E Jesus, o nosso Senhor, tão gracioso, perdoou Paulo e até comissionou esse homem para ser o apóstolo do seu reino. Como nós podemos responder essas objeções? O que nós acharíamos hoje de pessoas que prenderam cristãos por causa do evangelho, consentiram na morte de outras pessoas que se declaravam cristãs, que levavam o nome do evangelho, e agora essas pessoas querem ser pastores, apóstolos? E primeiro, meus irmãos, devemos esclarecer que Paulo foi comissionado diretamente por Cristo. O exemplo de Paulo não é válido para todas as pessoas. Paulo não foi chamado para ser pastor, mas sim apóstolo de Jesus. E nós sabemos que, mediante as Escrituras, tudo que Paulo fez contra a igreja, ele sofreu infinitamente mais por causa do evangelho. Veja um texto que ele mesmo relata isso. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência,
Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. E fica complicado novamente quando analisamos o que Davi sofreu e que o apóstolo Paulo sofreu por causa do evangelho, as pessoas utilizarem esses homens como algum escape para fugir da ira de Deus nesta era ou sofrimentos aqui nessa vida. Assim como Davi, Paulo sofreu muito por causa do evangelho, sendo ele mesmo sucessor de Estevão para levar o evangelho para os gentios. Imagina que peso um judeu legalista como Paulo, fariseu dos fariseus, proclamar uma mensagem de salvação para aquele povo que tantos judeus odiavam. Esse foi o chamado de Paulo, meus irmãos. Porém, hoje não temos mais apóstolos, mas sim pastores. Será que Guilherme de Pádua ele pode ser pastor? De maneira nenhuma. Quando Paulo ele descreve as qualificações de um pastor para Timóteo, o seu discípulo, e a pessoa que deseja ser pastor, ela deve ter uma boa reputação entre as pessoas de dentro e também das pessoas de fora. E depois do crime que Guilherme de Pádua cometeu, então ele está desqualificado para pastorear uma igreja, pois ele tem uma má reputação, meus irmãos, não somente local, mas uma má reputação nacional. E isso é prejudicial para a Igreja de Cristo em ter um homem nessa posição de liderança. Então, para irmos à conclusão desse estudo, eu quero deixar algo bem claro. Deus aprova a pena capital e Jesus a confirmou, assim como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13. Deus pode perdoar os piores pecados cometidos pelas pessoas, assim como ele perdoou Davi e Paulo, que perseguia a igreja. O único pecado, meus irmãos, que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, sem sombra de dúvidas que Guilherme de Pádua se arrependeu verdadeiramente, Deus pode perdoá-lo. Porém, a minha crítica é com o sistema judicial do nosso país e também, meus irmãos, com a Igreja Lagoinha. E Guilherme de Pádua matou uma pessoa e cumpriu apenas 6 anos de prisão. Isso mesmo que você escutou, meus irmãos. Um absurdo. Eu quero compartilhar com vocês uma opinião particular minha. Se eu tivesse cometido esse crime, meus irmãos, com todo o conhecimento bíblico que eu adquiri hoje, que Deus iluminou meu coração, a minha mente, eu cumpriria na cadeia até a minha morte e não estaria solto sendo pastor. Sei que Deus é muito gracioso, meus irmãos, assim como ele foi com Davi e eu mostrei também com o apóstolo Paulo. Porém, as consequências do pecado eu tenho que pagar nessa vida. Pádua ele só está livre por causa da impunidade que é característica do sistema judicial do Brasil. Só por causa disso. E em países onde a lei é realmente aplicada, ele ficaria preso 90 anos, 80 anos, ou seja, uma prisão perpétua. Veja que Charles Hodge, um teólogo presbiteriano, comentou a respeito da pena capital. A experiência ensina que onde a vida humana é desvalorizada, ela é insegura, que onde o homicida escapa impunemente ou é castigado indevidamente, os homicídios são terrivelmente multiplicados. E realmente essa verdade dita por Charles Hodge, um teólogo presbiteriano, é observada claramente hoje no Brasil, onde crimes terríveis, meus irmãos, são multiplicados todos os dias, aonde um homem acusado de vários crimes como Lula vai concorrer à presidência do país. Que absurdo, meus irmãos.
inúmeras mortes e inúmeras mulheres sofrendo, e a grande maioria desses crimes ficam impunes. E quando os líderes da Lagoinha, que são André Valadão, Ana Paula Valadão, Márcio Valadão, mencionam que ele cumpriu a pena, meus irmãos, isso é uma piada. Imagina se fosse os filhos deles, o pai deles, ou alguém que eles amam muito na igreja. Tenho certeza que eles não falariam tal absurdo. E esse foi mais um estudo no canal. Se vocês gostaram dessa análise, deixe o seu like, porque isso ajuda no crescimento do canal. Comente a opinião de vocês a respeito desse assunto bem polêmico. E se você é novo no canal, se inscreva para acompanhar novos estudos, análises bíblicas e trecho das pregações da nossa Igreja Batista aqui de Campinas. Que Deus abençoe, meus irmãos, todos vocês em nome de Jesus.